Olá, queridos acadêmicos! Sejam todos muito bem-vindos à revisão de TA2. Iremos abordar as aulas de 8 a 14. Falaremos sobre os direitos humanos, os dilemas éticos, o poder da política, o modelo de democracia sobre a perspectiva do Habermas. Falaremos também sobre a dinâmica da violência e a dinâmica do preconceito. Vamos comigo? A dinâmica dos direitos humanos. Os direitos humanos, ele é uma categoria, um conceito. Na verdade, ele tem múltiplas interpretações. Os direitos humanos, embora, como observamos anteriormente, seja uma discussão também de caráter histórico, ele tem uma importância central no mundo, que vai desde a proteção às chamadas minorias sociais, das mais variadas vertentes, até a proteção dos cidadãos regulares, contra toda a espécie de árbitro e violência. Tratar dos direitos humanos é reconhecer não apenas a existência de aparato normativo ilegal à proteção, mas também refletir acerca dos valores coletivos e das condições objetivas e políticas, para que possamos também refletir acerca de todos os valores coletivos, das condições objetivas e políticas, para que elas possam ser efetivamente realizadas. No século XX, em especial, a partir do pós-guerra, fruto de uma reflexão mais profunda dos efeitos de uma guerra em uma escala mundial, a questão dos direitos humanos ela se manifestou assim de forma intensa, se expressando na Declaração Universal dos Direitos Humanos, que é datada de 1948, protegendo os direitos individuais e econômicos e também sociais, de todos nós humanos, além dos direitos dos povos e da própria humanidade. Alguns princípios também surgiram com a Declaração dos Direitos Humanos, tais como a universalização, invisibilidade e a participação. Por universalização, entende-se que são todos os universais. Por esta ótica, os direitos humanos eles são continuamente construídos com os acordos universais, desde o fruto da discussão e da busca por um bom senso. Quando falamos sobre indivisibilidade, compreende-se que os direitos humanos são indivisíveis. O que isso quer dizer? Que os direitos civis, políticos de matriz liberal, por exemplo, devem ser aliados aos chamados direitos sociais, culturais e econômicos, sendo, portanto, complementares entre si. E quando falamos sobre o direito de participação, entendemos que os direitos humanos devem ser garantidos pelo Estado, em seu âmbito ali territorial. O que isso quer dizer? Que todo cidadão que tiver seus direitos violados poderá recorrer aos organismos internacionais de controle, que garantam a conservação e o respeito a tais direitos. Nos anos 80, do século passado, foi aprovada a declaração intitulada Carta Africana dos Direitos Humanos e dos Povos. Sintetizando tal cronologia, Maciel, de 2012, ele aponta 3 dimensões dos direitos humanos. Vamos analisar? A primeira é a dimensão que se assenta sobretudo no princípio da liberdade e no respeito aos direitos individuais, civis e políticos, que protege o âmbito pessoal das possíveis arbitrariedades do monarca, cujo, por exemplo, histórico foi a Revolução Francesa no final do século XVII. A segunda dimensão tem como base o princípio da igualdade, respaldando sobre a proteção dos direitos sociais, econômicos e culturais, sob a influência dos valores socialistas, que resulta em uma maior intervenção do Estado. A terceira dimensão já é trazendo para o século XX. Como tratamos anteriormente, ela ganhou força no pós-guerra e se assenta no princípio da
fraternidade e solidariedade, tendo como base os chamados direitos coletivos e difusos. Essa foi a definição do Maciel. Alguns outros autores, como o Paulo Bonavides, acrescenta ainda uma quarta geração, que se expressaria no direito à democracia, à informação e ao pluralismo. O referido autor ele ainda cita um outro autor, Norberto Bobbio, em sua defesa dos direitos ligados à engenharia genética. Ainda de acordo com Maciel, vamos verificar uma breve diferença entre os denominados direitos fundamentais e os direitos humanos. O que são os direitos fundamentais, Em sua acepção lata, são aqueles elementos para a dignidade humana. Na seara normativa mais restrita, são os direitos individuais e coletivos considerados pelo ordenamento jurídico por meio da sua Constituição, como fundamentais. Configuram como um alicerce do Estado democrático de direito. Os direitos humanos, expressão mais utilizada em diversos contextos, principalmente no internacional, são caracterizadas por situações em uma dimensão subpropositiva, constituindo pautas ético-políticas pela positivação e pelo acolhimento constitucional. Podemos observar então o quê? Que o primeiro ele se funda e se baseia na Constituição, enquanto o segundo ele pertence a uma escala mais internacional. Vamos falar agora sobre os dilemas éticos. Quem lembra do caso do Tony Nixon, que foi o direito à morte digna? Vamos conferir o artigo dos professores Piozovan e Roberto Dias, de 22 de março de 2013. Vamos conferir. Ele foi publicado no Jornal da Globo e traz à tona um caso real de um paciente que, diante de uma doença, ele quer decidir sobre o momento, de quando e onde ele quer morrer. Eis aí algumas questões para refletirmos. Temos o direito em fazer tal escolha? Ou tal decisão não nos compete? Deve ser assegurado ao indivíduo tal autonomia? Tony Nixon instalou a justiça britânica a analisar se o médico poderia ajudá-lo a pôr fim à sua vida. Após sofrer um derrame em 2005, Nixon, ele com 58 anos, ficou completamente paralisado. E ele se comunicava apenas com o movimento dos olhos. Consciente, mas incapaz de se mover, incapaz de mover seu corpo, o sonho dele era pôr fim a toda aquela luta. Para isso, ele buscou assegurar de uma forma legalizada a sua visão, dignidade humana, para decidir quando e como morrer. Nixon, que sofria da síndrome de encarceramento, ele morreu 6 dias depois de ter o seu pedido negado pela justiça britânica. Vamos falar sobre a dignidade. Ela é um princípio fundamental e consagrado pela Constituição brasileira. Se ninguém pode ser privado da sua vida arbitrariamente, nada impede que cada pessoa escolha os seus próprios caminhos, no que diz respeito tanto à vida quanto à morte, com autonomia e liberdade. No Estado laico, há de se admitir o direito de morrer com dignidade, impedindo que dogmas religiosos imponham coercivamente, por meio do seu Estado, uma conduta ou uma abstenção do seu direito. No Estado democrático, todas as religiões devem merecer igual consideração e também profundo respeito, não podendo a ordem jurídica converter-se na voz exclusiva da moral de qualquer religião. A laicidade estatal é a condição para a qual a sociedade democrática livre e pluralista. O reconhecimento do direito à morte digna decorre dos direitos à liberdade e à autonomia, a respeito e à vida, no marco de um Estado laico no qual impera a razão pública e secular. Negá-lo
é aceitar o paternalismo despótico, ou como alerta Dweck, levar alguém a morrer de uma maneira que outros aprovam, mas que para ele apresenta uma terrível contradição da sua própria vida. É uma devastadora e odiosa forma de tirania. O poder e a política, duas categorias de múltiplas interpretações. As duas categorias, poder e política, muitas vezes são confundidas e entendidas como tendo um significado unívoco, mas na realidade não são únicas. Cada uma em si tem o poder de múltiplos entendimentos. Tanto o entendimento do poder como a compreensão do funcionamento da política é muito importante para as chamadas ciências humanas. Podemos considerar duas categorias, tanto no sentido do senso comum, de uma explicação do cotidiano, promovidas pelo cidadão comum, como também por todo o aparato da ciência social e da própria filosofia. Vamos fazer assim, poder. Vamos fazer uma breve reflexão sobre o poder, No presente item, iremos apresentar algumas breves definições do poder, visando ampliar sempre um cenário de debate, constituir algo além do senso comum. Conforme o dicionário do pensamento do século XX, o poder é a capacidade de produzir ou contribuir para resultados, fazer com que ocorra algo que faz diferença para o mundo na vida social. Podemos dizer que é a capacidade de fazer isso através das relações sociais, É a capacidade de produzir ou contribuir para resultados que afetam significativamente uns aos outros. Num sentido mais sociológico, sob a perspectiva de que é dotado de poder, podemos citar Talcott Parsons, que indica o poder como sistema social, sendo capaz de efetuar metas coletivas que geram vínculos sociais, ou a interpretação do Niklas Luhmann como a capacidade de minimizar a complexidade social. Ou ainda podemos citar Michael Foucault, entendendo como os instrumentos sociais capazes de disciplinar as pessoas, influenciando as suas retóricas e intenções, o fruto não apenas da coerção, mas também da liberação. Na abordagem que diz os resultados contam como fruto do poder, ou seja, na visão que considera que os resultados sejam internacionais, Bertrand Russell cita pelo Diário do Pensamento do século XX, ele diz que é a produção de efeitos pretendidos. Enquanto para Max Weber, o poder é a probabilidade que um autor ou uma relação social seja uma posição elevada a efeito à sua vontade, independentemente da base em que essa probabilidade se assenta. Já a visão de Ruby, citada por Bobbio, Matteucci e Pasquino, define o poder como consciente nos meios adequados à obtenção de qualquer vantagem. Enquanto Russell, ele já definiu como conjunto de meios que permitem alcançar os objetivos desejados, Já com uma abordagem bem mais genérica, Blackburn qualifica o poder de um indivíduo ou instituição a capacidade deste conseguir algo que seja por direito, por controle ou por influência. Em um sentido mais social, aponta o quê? Que o poder é a capacidade de mobilizar forças econômicas, sociais e políticas para obter o quê? Um certo resultado e poder ser medido pela probabilidade desse resultado ser obtido em face dos diversos tipos de obstáculos ou até mesmo oposições para enfrentá-los. Já para uma perspectiva mais relacional do poder, Aranha e Martins apontam que o exercício do poder ele requer dois polos: o querer exercer o poder
é daquele sobre o qual o poder é exercido, se constituindo, portanto, em uma relação pelas quais as pessoas interferem-se, mutuamente, no que tange às atividades que estão sendo executadas para o exercício do poder e, se necessário, que haja força para que deve ser entendida não apenas como uma força física ou violenta, mas em si a capacidade de influir no comportamento de outrem. Em uma breve reflexão, de acordo com Johnson, a política se constitui enquanto um processo social, por meio a qual a sociedade ela vai produzindo e gerenciando, dividindo e usufruindo. Na grande parte das sociedades, tem assumido na modernidade em torno da figura do seu Estado. Ele acrescenta ainda, que embora a política tenha sido associada muitas vezes às instituições governamentais de âmbito, seja ele internacional ou nacional, regional ou local, não se restringe unicamente a esses campos. Pois para Johnson, ele considera que podemos fazer por seguinte, fazer perguntas sobre a política da vida familiar, da sexualidade, a política do escritório, a política universitária, ou até mesmo a política da arte ou da música. Um argumento semelhante é apresentado pelo autor Araim Martins, de 2006. Ele exemplifica as circunstâncias com que a categoria política seja adicionada nas ações do cotidiano, desde as situações em que solicitamos que alguém seja mais político, sugerimos que seja mais moderado, ou até mesmo mais esperto, as solicitações referentes ao que chamamos de política da empresa, da organização, quando na realidade estamos tratando o quê? Muitas vezes da gestão, até mesmo associamos política à politicagem, sugerindo na realidade uma situação escusa, ilícita. Chauí sugere que a definição do termo política seja apresentada por 3 perspectivas interrelacionadas. A primeira dela é uma abordagem que tem como entendimento da política enquanto governo, percebido como direção e gestão do poder público sobre a forma do Estado. A população em geral confunde as funções do governo e do Estado. O governo diz respeito aos programas e projetos que uma parte da sociedade propõe para o que a compõe, enquanto o segundo é o formato por um conjunto de instituições permanentes que permitem a ação dos governos. Já o segundo significado da política diz respeito às ações executadas por especialistas, como são os gestores, e os profissionais, como são os políticos que fazem parte de uma organização política, como é o caso dos partidos políticos, que ocorrem pelo direito de governar através do quê? Das eleições. A terceira imagem da política, ela está bem associada, bem típica com o senso comum. Ela está associada a algo duvidoso, envolto em mistérios, muitas vezes voltado para atender interesses escusos e particulares. Em um esforço comparativo entre as 3 abordagens, Chauí revela que um grande dilema no exercício da política, vamos conferir, é a divergência entre o primeiro e o terceiro sentido da palavra política, pois o primeiro se refere a algo geral, que concerne a sociedade um todo, definindo leis, costumes, garantindo direitos e obrigações, criando o quê? Espaços para contestações através de reivindicações, a resistência e a desobediência. Enquanto o terceiro, ele já afasta a política do nosso alcance, fazendo surgir algo perverso, maléfico, na sociedade. A divergência do primeiro significado e do terceiro significado, ele é provocado pelo segundo significado. O que isso quer dizer? Aquele que reduz a política à ação de especialistas e profissionais. A política pode ser observada enquanto
prática social inerente à própria sociedade, né? Como as imagens e representações dos cidadãos comuns, mas pode ser compreendida como um objeto de investigação social, executada por cientistas sociais, filósofos e demais campos do conhecimento que tenham como questões os dilemas da participação e da representação das pessoas nos destinos da sociedade, quer entendida em seus aspectos locais, quer compreendida em escala internacional. Vamos abordar agora os modelos de democracia sobre a perspectiva do Habermas. A proposta habermasiana, teoria dos discursos ou a política deliberativa contempla parcialmente e, ao mesmo tempo, rompe o argumento liberal com a concepção republicana, instaurando a teoria da ação comunicativa, que é a base do seu projeto. A pertinência da referida aula se expressa por apresentar os dilemas entre as relações Estado-mercado e papel da sociedade civil. Vamos observar as referidas teorias e modelo à luz da abordagem de Rudi Habermas. A concepção liberal, o Estado, indivíduo e mercado, de acordo com esta tradição democrática, deve ordenar o Estado no interesse da sociedade. O Estado ele é compreendido como um aparato de administração pública e a sociedade como um sistema estruturado no âmbito de uma economia de mercado, de relação entre pessoas privadas. Por meio desta concepção, a política tem como objetivo central agregar e impor os interesses sociais privados perante um aparato especializado no emprego administrativo do poder político, para garantir os fins coletivos. A concepção republicana, Estado, mercado, solidariedade e orientação para o bem-estar. Segundo Habermas, a concepção republicana ela aponta que denominada sociedade civil deve ser independente, tanto da administração pública como do âmbito do mercado. Nessa visão, o espaço público e político e a sociedade civil como sua infraestrutura tem um papel estratégico de garantir a força, integrando a autonomia da prática do entendimento entre os cidadãos. Habermas propõe um debate em torno dos conceitos de cidadão, do direito do processo político, explicando respectivamente as teses liberal e republicana. O conceito de cidadão, o argumento liberal, considera que o status dos cidadãos definam-se pelos direitos subjetivos que eles têm diante do Estado e dos demais cidadãos. Por exemplo, no campo dos direitos políticos, deve-se garantir que cidadãos têm a possibilidade de fazer o quê? Valer os seus interesses privados, ao poderem agregar-se como outros interesses privados, até que se forme uma vontade política capaz de exercer uma efetiva influência sobre a administração. Enfim, por esta perspectiva, os cidadãos reunidos podem defender os seus interesses privados. O conceito de direito, de acordo com a concepção liberal e a ordem jurídica, está centralizado no indivíduo e na resolução dos seus dilemas particulares, cuja ordem jurídica se fundamenta a partir dos chamados direitos subjetivos. Já na concepção republicana, o contrário, parte do princípio que os direitos subjetivos do indivíduo devem ser a uma ordem objetiva que, ao mesmo tempo, possibilita e garante a integralidade de uma convivência com igualdade de direitos e autodenomina fundada no respeito mútuo. Nesse caso, concede-se ao primado o conteúdo objetivo que essa ordem tem. O processo político, de acordo com a concepção liberal, a política é entendida como uma luta por posição, que assegure a capacidade de dispor do poder administrativo. O processo de formação de opinião
e da vontade política na esfera pública e no parlamento é determinado pela concorrência, né, entre atores coletivos que agem estrategicamente com o objetivo de conservar ou adquirir posições de poder. Um grande exemplo é o processo eleitoral. Esta concepção ela pressupõe que as pessoas devem agir apenas em interesse próprio, nos diretrizes de Habermas. Seu meio é o meio da barganha e não do argumento. Joseph Stumper ele define a democracia por um meio de contexto político, né, onde a disputa do voto, a concorrência política e, consequentemente, a troca de poder. Cal Polanyi apresenta uma profunda crítica à sociedade capitalista, né? Anteriormente à proposta alternativa de Habermas, né, a política deliberativa, teoria dos discursos, articulações entre autonomia privada e autonomia pública. O que o autor ele propõe? Ele quer propor um novo modelo de democracia, estabelecendo uma nova orientação nas relações entre o Estado, o mercado e a sociedade civil. Habermas também identifica que a principal virtude do modelo republicano é o que se mantém, né, o que se atém, na verdade, ao sentido democrático e radical de uma auto-organização da sociedade por cidadãos unidos, comunicativamente. A política, ela não é apenas reconhecer os direitos coletivos. Deveriam ser a soma dos interesses privados para o coletivo. Nesse aspecto, o filósofo alemão, ele identifica questões bastante problemáticas, sobretudo, um quadro social de intenso pluralismo, né, cultural e social. O que é de interesse comum? Nesse contexto, considera que podem ocorrer situações em que, em nome de um interesse supostamente comum, estes não expressem os valores de uma determinada da sociedade como um todo. Habermas considera que esses interesses e ações valorativas que entram em conflito com a perspectiva do consenso necessitam de um equilíbrio, né? De um compromisso que não é possível alcançar-se mediante discursos éticos. O modelo proposto por Habermas, ele apoia-se precisamente nas condições de comunicação sob as quais o processo político pode ter a seu favor a presunção de gerar resultados racionais, porque nele o modo e o estilo da política deliberativa realizam-se em toda a amplitude. Sendo assim, a composição habermasiana interfere tanto na concepção liberal, centrada na ideia do Estado, como o protetor da economia de mercado, como numa visão mais republicana, né? Entendida como uma comunidade ética voltada para a vontade do senso comum. E dessa visão de democracia segue-se normativamente a uma exigência, né, de um deslocamento do centro de gravidade nas relações entre os recursos, representado pelo dinheiro e pelo poder administrativo, pela sociedade, dos quais as sociedades modernas se valem para satisfazer sua necessidade de integração e regulação. A teoria da ação comunicativa, né, articulação entre a autonomia privada baseada em direitos racionais, fundados e, portanto, universalizáveis, e a autonomia apoiada em procedimentos democráticos. A democracia deve garantir os direitos individuais e as condições nas quais elas se associam. E assim fechamos a visão de Habermas. Seguindo a nossa revisão, vamos entrar agora sobre a dinâmica da violência, uma categoria bastante complexa. Se a gente for avaliar o dicionário do pensamento do século XX, não há uma definição inequívoca da violência. Em função do termo ser potente demais
para que isso seja possível. Acaba que o senso comum interpreta a violência como agressão física, né? Com o intuito de ferir, de causar dor a uma outra pessoa. Mas não apenas em relação ao homem, pois a agressão aos animais também pode ser interpretada como uma violência, assim como uma ação também contra a atividade privada também pode ser assim entendida. Intencionalidade é um parâmetro importante para entendermos qual a situação da violência. Por exemplo, uma ação de saúde invasiva como uma cirurgia pode resultar em dor ou até mesmo na perda de órgãos do corpo humano. Mas, a princípio, tais ações são reconhecidas como violência ou são reconhecidas visando o bem-estar do paciente? Entretanto, a tortura pode ser considerada também como uma forma de violência. Em função da referida prática, ela é praticada para beneficiar alguém em detrimento do que está sendo submetido à tortura. Vários autores eles ilustram como a violência com a intencionalidade de ofender ou agredir. Por exemplo, a ação do torturador sobre a sua vítima é considerado um ato violento, mas não é considerada a violência da ação de um cirurgião que opera seu paciente. Em visão geral, comete violência quem comete algo contra a vontade de alguém que está sofrendo o ato. É bom acrescentar, contudo, que os suicídios ou atos violentos cometidos por pessoas contra elas mesmas também podem ser considerados atos violentos. A violência passiva, ela ocorre quando não executam determinadas ações para evitar a morte ou para evitar o sofrimento de outrem. A violência indireta, como uma determinada ação, não se configura como uma violência. Contudo, pode resultar em um dano, ainda que futuro. Por exemplo, o uso de determinado produto que tem um determinado objetivo positivo, mas que, em um sentido mais amplo, pode gerar agressão ao organismo, efeito colateral. A violência simbólica, ela ocorre quando não utilizado uma atitude agressiva fisicamente, mas de um modo psicológico que atinge as pessoas, resultando em uma obediência voluntária, mas que na realidade é uma manipulação de consciência. Por exemplo, como uma autoridade de modo arbitrário, mesmo sem o uso da força física, exige um determinado comportamento de um subordinado, sem questionamento, ou quando um determinado governante manipula determinadas informações à população a seu favor. A violência branca, em oposição à vermelha, que é sangrenta, né, aquela que muitas vezes não sabemos a sua real origem e não se constitui tipificando enquanto um crime. A pobreza e a fome são exemplos quando muitos consideram que fazem parte da vida sem associá-las aos problemas estruturais de uma sociedade, como a desigualdade social. Reforçando a ideia da violência e seus aspectos sociais e históricos, podemos considerar que na sociedade brasileira, elementos da nossa história, como a escravidão, por exemplo, são fatores que contribuem ainda hoje para esses aspectos, sendo fenômeno como não fruto de ações individuais e nem fruto exclusivamente da conjuntura atual. Nisso partimos para a dinâmica do preconceito. Segundo o dicionário do pensamento social do século XX, o preconceito ele pode ser definido como um julgamento prévio, rígido e negativo sobre um indivíduo ou um grupo. O preconceito deriva do latim prejudicium, que designa um julgamento ou decisão anterior, um precedente ou um prejuízo. As conotações básicas incluem inclinação, parcialidade, predisposição e prevenção. Conforme o referido dicionário, algumas conclusões podem ser apontadas em torno da pesquisa social desenvolvida sobre o preconceito a seguir. Preconceitos negativos, embora generalizados, não são universais. O preconceito não é monopólio,
desta ou daquela sociedade. O preconceito inato, mas deve ser aprendido. Os preconceitos em relação a diferentes grupos tendem a andar juntos. As pessoas se manifestam. Preconceito para um grupo étnico, mostrando tipicamente atitudes semelhantes para com os outros, os grupos de fora. Os indivíduos variam imensamente na intensidade e espécie de seus preconceitos. Os preconceitos encorajam os comportamentos discriminatórios e as orientações dadas às políticas públicas, e não só por eles gerados. Preconceitos e comportamentos precisam ser congruentes, né? Situações específicas podem afetar consideravelmente a conduta, apesar das atitudes generalizadas. O dicionário da sociologia relaciona de modo mais enfático o preconceito à questão racial, ao considerar que o preconceito ele é a teoria da desigualdade racial, entre outras formas, a discriminação e a sua prática. Essa última se constitui em um comportamento cultural positivo ou negativo, direcionando aos componentes de um determinado grupo. Como uma ação associa juízos de valores e crenças com predisposições positivas ou negativas. Portanto, considerações emocionais, tais como hostilidade, desprezo, temor, sintetizam preconceito, né? Fazendo com que os brancos tratem negros, por exemplo, de modo opressor. Os negros, e para perceberem a si mesmo como superiores socialmente, fazendo com que brancos tratem negros, por exemplo, de modo opressor, fazendo com que os negros se sintam inferiores e o branco se sinta superior socialmente. E não é assim. Em outros campos, o preconceito também se faz presente entre minorias. Pode ser relacionado ao sexo, ao gênero, à etnia. Em termos técnicos, qualquer preconceito com base racial, ele é denominado como racismo. O baseado em sexo é entendido como sexismo. Em relação às etnias, ele é considerado etnicismo. O etnicismo é uma categoria muitas vezes associada ao preconceito. Em sua forma mais amena, representa uma visão positiva de um determinado grupo sobre si mesmo. Em todos os aspectos citados, o comportamento etnocêntrico varia de intensidade. Os estudos têm demonstrado que quanto maior é o sentimento de superioridade de uma sociedade em relação a outra, mais intensa será a visão deste grupo em atribuir aos demais causas dos infortúnios da sociedade. Se aprofundando mais na dinâmica do preconceito racial, antes mesmo de discutirmos sobre a questão do racismo, estamos chegando no último capítulo da nossa revisão. É pertinente uma abordagem sobre a noção de raça. Conforme o Dicionário do Pensamento Social, datado do século XX, de 1996, a utilização do termo raça teve efeito político ao longo dos tempos. Na história recente da humanidade, os nazistas na Alemanha acreditavam na existência de uma raça superior, a ariana. Temos o exemplo do apartheid na África do Sul, cuja denominação da minoria branca sobre a população negra era justificada por argumentos de superioridade racial. Contudo, logo após a Segunda Guerra Mundial, mais precisamente em 1950, a Unesco formou uma comissão. Todos os seres humanos pertencemos à mesma espécie, Homo sapiens, sendo possivelmente oriundos do mesmo tronco, que as possíveis diferenciações entre sociedades e cultura não são geneticamente determinadas e que os desenvolvimentos das sociedades e das culturas não são relacionados às mudanças de constituição inata. O documento determina, em torno da questão social, concluindo-se que
todos os seres humanos normais são capazes de aprender a participar de uma vida comum, de entender a natureza do serviço mútuo e da reciprocidade, e de respeitar obrigações e contratos sociais. As diferenças biológicas existentes entre membros de diferentes grupos étnicos não têm a menor relevância para os problemas de organizações social e política na vida moral e comunicação entre os seres humanos. Iremos apontar 3 explicações em torno da prática racista de um grupo em relação ao outro. Conforme o dicionário, as explicações psicológicas são estruturadas em funções, padrões e reações emocionais, por determinados tipos de personalidades qualificados em um conjunto de estudos da década de 50, como a personalidade autoritária, com o efeito de um tipo de psicopatia gerado por certos padrões de experiências infantis. Já as explicações em termos de tensões sociais consideram que racismo deriva de determinados conflitos de tensões sociais que geram a necessidade de bodes expiatórios. As frustrações sociais levam à agressão generalizada, a qual não pode ser dirigida contra as fontes de frustração, porque estas são poderosas demais ou não são claramente identificáveis. A agressão é então dirigida contra grupos minoritários e vulneráveis, acusados de responsáveis por males econômicos e sociais. As explicações estruturais apontam que, se certos grupos milionários são regularmente sob ataque em uma gama de diferentes situações, então afirma-se que devem existir processos sociais sistemáticos que ativem e institucionalizem esses sentimentos às ações. A inferiorização de comunidades negras e asiáticas nos Estados Unidos e na Europa Ocidental, por exemplo, sublinha-se o produto de uma longa história da denominação europeia, primeiro em situações coloniais, em que populações nativas eram exploradas depois dos próprios países metropolitanos para onde elas foram importadas, como conveniente mão de obra, por vezes até mesmo como escravos, e mais recentemente como mão de obra imigrante barata. Portanto, podemos observar todas essas questões que citamos, explicações em torno das práticas racistas. São amplas, de modo divergente, também entre si, em função dos múltiplos fatores que as determinam. O relativismo cultural pode se constituir em uma espécie de antídoto para as práticas racistas, por trazer a ideia da incomensurabilidade das culturas em seu questionamento, da visão evolucionária da sociedade, e considerava que os agrupamentos humanos poderiam ser classificados como primitivos e avançados. No que tange à sociedade brasileira, o racismo ele assume um perfil diferente das experiências norte-americanas e sul-africanas. Neste último, a base do racismo ele assume um caráter segregacionalista, né? Enquanto na sociedade brasileira, pela sua formação histórica diferenciada, o racismo apresentou outros contornos. Conforme Souza, historicamente o Brasil sempre foi marcado, desde o período colonial, pelo racismo em função do processo econômico da escravidão. Tal situação marcou não apenas o passado, mas também continua presente. E se faz presente na vida do ordinário, pelas inúmeras piadas em que se demonstra a inferioridade racial. O autor ele ainda destaca que entre nós, quando alguém autodefine que sua pele é negra, muitos ainda se sentem deslocados, parece ter sido dito algum tipo de termo extremista. Talvez chegamos a pensar
que alguém só é negro quando tem pele muito escura. Com certeza esse tipo de estranhamento é o pensamento. Estranhamento e pensamento não é misteriosamente explicado. O desconforto, na verdade, denuncia a nossa indefinição mediante a ideia de diversidade racial. Embora, como vimos anteriormente, o conceito de raça tenha sido significativamente questionado. Socialmente, a categoria é utilizada no cotidiano. Como Souza afirma, a fenotipia do indivíduo acaba formando uma série de destinações que surgem no movimento de experiências históricas que vão se configurando ao longo dos anos. Ou seja, aqui no Brasil ou em qualquer outra sociedade, o valor da nossa cultura não reproduz integralmente as ideias da nossa ciência. A questão é reconhecer-se, por um lado, o nosso racismo não assume um caráter mais segregacionalista, como é o caso norte-americano, ou por outro lado, isso já não pode mais representar que entre nós o preconceito racial seja menos intenso. Como afirma Souza, a política de cotas criada pelos governantes, mais recentemente, revela que a questão racial é um dilema e que há muito que se discutir e, sobretudo, formular para o enfrentamento da dinâmica do preconceito de base racial na sociedade. E esse é o final do nosso tema, é o final da nossa revisão. Espero que eu tenha agregado um pouquinho mais de conteúdo para vocês. A revisão vai ser baseada exatamente da aula... A prova ela vai ser baseada da aula 8 à aula 14. Aqui nós falamos sobre os principais tópicos. Deixo claro que não estou deixando a minha opinião pessoal. A gente aqui está com base em todos os nossos autores. Nós discutimos e falamos sobre a nossa opinião nos fóruns, Nós tivemos bastante debate sobre todos esses temas, principalmente o último. Então, assim, desejo para vocês muita tranquilidade para fazer a prova, tá? São questões que vão variar, as provas não são iguais, São sorteio de bancos de questões. Então, fiquem tranquilos, reservem o horário do seu dia para fazer. Lembrando que uma vez que acessou o sistema para realizar a sua prova, você não vai conseguir entrar novamente para refazer. Então tenha atenção de onde está fazendo, internet, bateria de computador, preferência fazer de um notebook que tenha bateria, se faltar luz, algo do tipo, porque não terá uma segunda chance, tá bom? Infelizmente ainda estamos aí Infelizmente, a pandemia ainda não foi embora, Então, o nosso encontro ainda está virtual, mas o retorno das atividades está sendo gradativo. Creio que 2021 será um ano muito melhor e que esse encontro não vai ser mais tão virtual assim. Estaremos em sala de aula para tirar mais dúvidas específicas. E, se ficou alguma dúvida, deixa seu comentário, deixa um recadinho, fale com o seu tutor, que eu prontamente vou lá para te dar uma explicação mais aprofundada de algum tema, tá bom? Um beijo a todos e até a próxima!